Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Catanduva, podcast aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Quanto tempo? Ótimo, faz tempo mesmo, né? Você andou passeando um pouco aí? Graças a Deus, a gente precisa descansar um pouco. A gente teve, esses últimos tempos, a gente já gravou um programa anterior aqui. Quem estava era o Vini, aqui nesse lugar, inclusive. A gente fez com a Laura Protetora, vereadora eleita, né? Foi o nosso primeiro programa inédito. Depois do período eleitoral, a gente teve que parar, né? Com as transmissões, com as entrevistas. A gente tinha as entrevistas aqui que a gente exibiu, que eram focadas nas questões institucionais da Câmara. Então, o que é a SEI, como que funciona, o papel legislativo da Câmara. Sim. Agora a gente vai voltar a falar aqui, dar o espaço para as pessoas falarem. Fala Catanduva. Fala Catanduva. Um espaço democrático que a Câmara Municipal proporciona a todas as pessoas, todos os cidadãos catanduvenses. E a gente está numa série aqui para ouvir os vereadores que foram eleitos, que vão estrear aqui no dia 1º de janeiro de 2025. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa que a gente conhece já há bastante tempo. Hoje ele é pastor, mas quando eu conheci ele ainda não era pastor, ele era presbítero. Seja bem-vindo, pastor Júlio Zanini. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Eu conheci antes, hein? Já vou começar dizendo. Eu conheci Tô na vantagem. Ele era estudante. É praticamente amigo de infância, né? Amigo de infância. Da onde? Qual bairro que você morava? Eu sempre morei ali no Glória, São Francisco, Jardim Bela Vista. Ali. Você mora lá ainda, não mora? Não, hoje eu moro no centro. Você mora no centro, mas quando eu te conheci, você morava lá perto do Oliveira Barreto, isso, não era? Isso. Que era Figueiredo na época, né? Onde a gente estudou junto. Por que mudou o nome da escola? Eles trocaram, né? A estadual... o Oliveira Barreto virou Figueiredo e o Figueiredo virou Oliveira Barreto por conta do prédio, o tamanho do prédio, comportava mais aluno, a escola estadual a estadual é o Figueiredo. Mais. A estadual é o Figueiredo e o Oliveira Barreto é da prefeitura, né? Então, com essa mudança, quando municipalizou as escolas, o prédio ficou muito pequeno. E aí eles trocaram. A gente pegou o último ano lá, né? Depois, quando nossa turma saiu, já virou Oliveira Barreto lá. Você tinha na época lá, que foi em 2012 que eu conheci, foi até dar uma entrevista lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Lá foi o Júlio, que era presbítero na época, o atual prefeito aí, Padre Osvaldo, foi na entrevista lá num programa acho que chama a L Convida, a Lesp Convida, a deputada Beth Saão lá para falar desse trabalho de clínica de desintoxicação, né, de comunidade terapêutica, né, clínica. E você tinha recomeçar, né? Como que surgiu aquele trabalho lá que você fez lá, que você fazia na época? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? Convite do Rafa aí. Para mim é muito bom estar aqui, já começar... É a primeira vez que eu venho depois das eleições, né? Que eu venho aqui na Câmara Municipal e já poder passar aqui por dentro, conhecer o pessoal. Então, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite, né? E tenho certeza que esse momento aqui, ele é um divisor de águas, né? Então, eu acho também que a comunicação, que a informação para o povo, para saber quem é, quais são os ideais, acho que é muito importante, né? Que continue um sucesso esse podcast de vocês aí e sempre assim muito saudável para que o povo de Catanduva possa conhecer ainda mais, né? Chegar a informação, porque por mais que a gente está nessa era de internet, tem muita coisa que não chega, né, até os ouvidos da população. Então, parabéns pela iniciativa. Vocês continuem com esse projeto aí, independente de tempo, de local, né, que vocês continuem focados nisso, trazer informação. Eu lembro que a gente foi para São Paulo na época, né, o Padre Osvaldo, eu já trabalhava há uns 10, 12 anos, não me lembro, né? Hoje fazem mais de 15 anos. A instituição, ela já tem 15 anos de existência, né? De documentação e tudo, mas bem antes a gente já fazia um trabalho. Então, há mais de 18 anos, hoje a gente já sempre trabalhou com dependente de álcool e droga. Homem? Só homem. E naquela época, o Padre Osvaldo também sempre trabalhou nesse segmento, né? Tinha a Casa Bom Samaritano. E a gente foi convidado pela deputada, isso acho que foi em 2012, né? 2012. E fomos para São Paulo, lá na Assembleia Legislativa, falar sobre o assunto, abordar o assunto. Foi bem bacana, foi isso mesmo. Mas fala um pouco assim do trabalho que vocês fazem. Como que surgiu lá esse trabalho que vocês faziam lá? Vocês fazem ainda, tá lá ainda, né? Sim, existe. Hoje eu já não estou mais à frente,
Eu me afastei por conta de várias demandas, então eu nunca dependi disso. Isso foi um trabalho voluntário, eu sempre tive as minhas empresas. Então eu precisei me dedicar, aí veio a igreja, então veio uma série de coisas. Você era família. presbítero na época? Sim. E qual que é a diferença para quem é leigo aí, presbítero pro pastor? Na verdade, não se inicia pastor, né? Então, um exemplo, você tem um processo de conversão, né? E aí você inicia-se os trabalhos para você entender verdadeiramente o que é o evangelho, o que é a pregação, o que é uma igreja, para que não se perca o controle das coisas, para que não se escandalize, né? Para que não vire uma coisa, para que caia no descrédito. Então, a pessoa quando chega numa igreja, ela tem que ser preparada. Então, a primeira coisa importante que eu vejo dentro de uma igreja é que ele tem que ser analisado, para ver se verdadeiramente é aquilo, até mesmo como cristão. Então, quando você chega numa igreja, você está cru, a gente fala um processo de conversão, então você tem que analisar o quê? As bases. Porque tem muita gente que acha que é ir numa igreja, abrir a Bíblia, ler, ou de repente aquela caixinha de promessa, Deus falou assim. Não, é todo um processo, então você tem que passar por um processo, é como uma construção de uma casa, você tem que fazer os alicerces, né, que é a base, você tem que conhecer a base do cristianismo, né, que Jesus ensinou, e aí depois você tem que começar a prosseguir, porque se você ficar parado naquilo, a casa não sobe. Então é que nem aquela pessoa que faz um projeto, né, sem um planejamento financeiro, e ele faz os alicerces. Então, por isso que a gente passa em alguns lugares e vê aquela casa que não está terminada há anos, né, porque o cara não fez uma projeção. Então, é isso, é ser analisado, depois aí ele deseja isso, ele tem que desejar. E no meu caso, como eu vim de uma vida assim, um processo muito difícil, de dor, de perca de filho, desequilíbrio na minha vida pessoal mesmo, assim, sabe? Uma questão muito comigo mesmo. Então, como eu perdi filhos, então eu fiquei bem decepcionado e eu decidi fazer o quê? Eu decidi ajudar o próximo. Então, comecei a entender que para você ser próspero não é dinheiro, que para você ser próspero não é você ter uma reputação, para você ser bem sucedido não é você ser o grande empresário, é uma série de coisas. Tudo isso é uma consequência de uma vida direcionada a um propósito. Então, qual que era o meu propósito? Meu propósito era ser rico, mas rico de um contexto geral. E eu comecei a entender que para você ser rico, sem compartilhar a riqueza, é miséria. Então, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas ele só tem dinheiro, mas ele é um miserável, né? Tem gente que tem uma vida totalmente de miséria. Aí eu comecei a entender que ajudar o próximo, até mesmo a Bíblia me ensinou isso. Porque a Bíblia, como eu te falo, né? Você vai por sequência, são estágios. Aí você pode iniciar ali como um cooperador, normalmente nas igrejas, são isso, as igrejas bíblicas. Qual igreja que você começou? Eu me converti na Quadrangular, né? Continua lá? Não, aí depois eu saí de lá, passei uns 4 anos na Assembleia de Deus, e aí depois a gente começou um trabalho no Parque Flamingo que chama Recomeçar, que é um braço da comunidade terapêutica que chama Recomeçar. Eu acho que eu já vi essa igreja, já Recomeçar. Então assim, aí tem esse processo, né? Então você vai para um cooperador, você é analisado, porque a sua conduta conta, a sua disponibilidade de servir conta, né? O seu conhecimento também conta. Então, para se ser um pastor, não é? Você tem que estudar, fazer uma teologia. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes para Israel, não só para passear, mas é uma viagem espiritual mesmo, para conhecer a cultura, a geografia, né? A história. Então, assim, estudar a Bíblia vai muito mais além. Ser um pastor vai muito mais além. Então, exige conhecimento, exige um chamado, existe uma dedicação. É entender que realmente você vai cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas não é fácil. E além de cuidar de pessoas, você tem a responsabilidade de instruí-las conforme a palavra de Deus. Não segundo aquilo que você acredita, mas segundo aquilo que é. Então, quando você vai pegar você está à frente de uma igreja e você vai usar aquela palavra para fazer os seus caprichos, para fazer segundo aquilo que você acredita, acontece um monte de heresia, acontece um monte de coisa ruim na igreja, que a igreja acaba caindo em descrédito. Mas quando você pega a palavra e atribui naquilo de uma forma simples, porque o que Jesus disse foi algo simples. Então você tem que ter ali uma ética, um comportamento cristão, que não é fácil. Não é fácil, não adianta a gente pregar uma santidade, não é fácil, é uma luta, mas aí com o tempo fui me tornando um pastor, porque cuidar de uma casa de recuperação de um povo difícil, um povo excluído, um povo que vive uma escravidão mesmo, né? Então já tinha ali um rebanho, né, um povo para cuidar. Então ser pastor não é ter um título, não é ter uma teologia, não é conhecer Israel, é ter um povo, é alguém que tem resultados.
né? Então a gente já levou ao batismo centenas de pessoas nesses 20 anos, a gente já cuidou de muita gente. Hoje a gente tem a igreja ali, uma igreja pequena, saudável, que tem ali 100 a 120 pessoas, e é onde a gente se comunica muito bem, é uma comunhão mesmo de família. Você falou que você se converteu na Quadrangular, depois você passou pela Assembleia. Como que é o diálogo? A gente vê assim, no meio evangélico pentecostal principalmente, neopentecostal, várias denominações diferentes, que elas seguem mais ou menos uma doutrina parecida. Como que é o diálogo com essas igrejas? Porque eu vejo a gente de vez em quando vai em culto assim e vê assim que vem um pregador de uma igreja A pregar no B. Sim. Tem um diálogo bom? Olha, eu acho que existe pessoas, por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com vários pastores. Eu não tenho problema nenhum de ir na igreja, independente. Porque eu acredito assim, eu tenho um sócio meu e amigo, ele é pastor de uma igreja. E a igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, lá ela tem os usos e costumes. O que é? Barba feito, terno e gravata. Então, quando eu sou convidado para pregar, o que eu faço? Eu tiro a barba, vou de terno e gravata. Então, eu não tenho o hábito de usar o terno e gravata. Mas eu vou por quê? Porque eu tenho que respeitar os usos e costumes, as regras daquela igreja. Então, assim, existem várias teologias. Não é só a pentecostal, a neopentecostal. Existe a tradicional, a pentecostal, a neopentecostal. Existe as liberais e agora tem até uma teologia dos desigrejados, que são aqueles que acreditam que eu não preciso estar numa igreja para servir a Jesus. É verdade, tenho visto bastante movimento. Pessoa que se define como evangélica, mas não tem uma denominação, isso? Mas que se reúne de repente em casas, em chácaras, um grupo, como se fosse um grupo mesmo, uma igreja, mas fora da igreja. Isso também é um novo movimento. Não, na verdade, isso é um movimento chamado células. Isso, né? Células, isso. Desde que ela tenha um líder, é muito saudável isso. E isso cresceu muito, tá? Porque a gente tem a base, que é a igreja, e as células vão fazer o quê? Elas vão fazer discípulos e depois congregam tudo na sede, né? Então elas conseguem... Mas tem um líder, tem um pastor, tem uma denominação, isso é normal. O que você pensa dos desigrejados? Cara, os desigrejados, para mim, são pessoas frustradas não com o evangelho, porque o evangelho, Jesus, ele não frustra ninguém. Então, talvez ele se frustrou com a pessoa, e muitas vezes nem com a pessoa. O que acontece muito? A gente cria expectativas. Correto? E o maior problema é você criar expectativas e se frustrar em cima das suas expectativas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa chegou na igreja, ela tem que entender. Quem é o pastor Júlio? Poxa, o pastor Júlio é um cara que trabalha, ele não tem salário da igreja, então ele faz aquilo por amor, ele serve a igreja, né? Ele trabalha... Então, assim, o que eu falo, pessoal? Olha, não espera muito de mim. Então, se você tem uma necessidade da gente tomar um café, bater um papo, me convida. Porque eu sou assim, eu acordo cedo, eu trabalho, eu tenho minha agenda. Então, exemplo hoje, quando for umas 4 horas da tarde, eu vou para minha casa, porque hoje é dia de ensinamento na igreja. Eu já começo a desligar minha mente, vou me desintoxicando, vou parando, porque à noite a gente vai fazer um estudo bíblico. Então, assim, você quer falar comigo? Olha, depois do culto eu tô ali disposto. Então, assim, as pessoas às vezes criam uma expectativa, o pastor que fica me ligando, o pastor que me chama para ir na casa dele, e aí você não consegue atender aquela demanda e as pessoas se frustram. Mas tem muitas pessoas também machucadas realmente, porque aconteceu muita coisa. E quando se fala de pessoas, se fala de igreja, se fala de pessoas. Acontece muita coisa. Então, essa pessoa se frustra, aí ela diz o seguinte, que a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo sou eu, né? Então, não preciso de paredes para congregar. Então a pessoa acaba ficando na casa dela, ela serve a Deus, ela faz as suas orações e ela acredita que ela não precisa de um líder, ela não precisa de um mentor, ela não precisa de um intercessor. E na verdade são pessoas frustradas, não com o evangelho, mas com pessoas e por falta de conhecimento teológico. Você acha que é um caminho, assim, se a pessoa ela se frustrou, ela quer viver lá a vida dela segundo o evangelho, segundo as... Você acha que é um caminho válido? Não. É um caminho que Jesus não fez. Jesus tinha tudo para fazer sozinho. E o que ele fez? Ele pegou 12 caras cheios de problema. Trouxe para perto, ensinou, tratou, abordou. E mesmo depois que ele partiu, os caras ainda tinham muita dificuldade. Ainda, né? Entendeu? Os caras só começaram a ser completos, é o que a gente fala do dia de Pentecostes. Então, quando Jesus vai, ele vai dizer para os caras, dizendo, vai para o cenáculo, ficam lá até vocês serem revestidos de um poder.
que é a própria presença de Deus. Jesus era Deus encarnado na terra, mas aí ele ressuscita e vai para os céus como uma promessa, de estar lá à direita do Pai. Mas ele envia o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que direciona. Um exemplo, quando você está assim, em uma situação, não sei se você já viveu isso, aí você sabe aquela voz que fala assim, não vai por aí, vai dar ruim. É o Espírito Santo te alertando, dizendo, vai dar ruim. E às vezes a gente vai, é que nem a mãe, dizendo, não faz isso. Aí você faz. A tal da intuição. Não sei, eu tenho como uma direção, Então você que tem o Espírito Santo, você tem como uma direção. E o Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, como um amigo, né? Como um orientador. Então assim, o Espírito Santo é quem guia, né? Então, é isso. Então assim, quando você pega uma pessoa assim, a Bíblia fala de um rebanho, a Bíblia fala de comunhão. O próprio Jesus tinha comunhão. A ceia não é partir o pão, significar do corpo e o sangue, né? Mas é comunhão, é estar à mesa. A mesa fala de comunhão. Nós estamos numa mesa aqui. Isso significa o quê? Comunhão, né? Nós estamos falando de coisas particulares minhas, né? Então nós estamos aqui em comunhão. Porque se eu não tivesse comunhão com vocês, jamais eu sentaria na mesa. Sim. Né? Então já virou um culto aqui já. Indo para a parte política, assim, né? O que te motivou a se lançar como candidato? Assim, lógico, só do que você já falou aqui a gente já tem uma noção, mas às vezes teve, para além disso tudo que a gente já conversou aqui, se teve outras motivações. Só até anteceder um pouco o que você está falando de ser candidato, quando que foi assim, que política... Da mesma forma, você falou assim que a gente está um culto aqui, mas também isso aqui é política, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, ali também tem política. Sim. Até uma criança chorando faz política, mas quando que foi que você se percebeu assim, nessa política mais coletiva, na política da cidade, na política social? Isso me interessa, isso é um assunto para mim também. Desde quando eu comecei a me dedicar para o próximo, isso há mais de 18 anos. Então você vê uma demanda que não é atendida. Porque na verdade não é só o usuário, o adicto, o escravo, o fim de tudo, né? Ou quase o fim de tudo, que é onde o cara chega no estágio que ele precisa de uma ajuda, né? É quando ele entende que ele perdeu. Mas por trás disso tem uma família, Sim. Por trás disso tem a sociedade, né? Então quando se fala de família, se fala da mãe do cara. A mãe é a que mais sofre. Só que de repente tem a esposa, tem o filho. Cara, a consequência disso é muito grave, né? Porque nós somos vítimas de outras vítimas. Então quando você pega, vou dar um exemplo pra você, tá? O pai é usuário de droga, chega em casa, bate na mãe. Imagina a revolta que esse adolescente, essa criança cresce. O que vai acontecer? A tendência não é uma regra, tá? Acaba sendo uma regra, não, mas tem as exceções. A pessoa acaba replicando aquilo. Quando ele percebe, é inconsciente. Ele tá traindo a esposa, ele tá usando droga, ele tá batendo. Ele tá replicando. Sabe aquele ditado que filho de peixe, peixinho é? Mas o ecossistema dele ensinou. A gente aprende com aquilo que a gente tá. Um exemplo, uma pessoa que você admira. Imagina uma pessoa que você admira. Às vezes, sem perceber, você tá falando igual. Você tá andando igual. Já aconteceu isso com você? Sim. E às vezes a pessoa falou, larga muito de ser bobo, cara. Você parece um puxa-saco. E tem todo aquele assunto, né? Mas é porque aquela pessoa é uma referência para você. Então, normalmente, você pega um filho de um traficante. Quem que é a referência dele? O pai. E aí o pai tá lá, patrãozão, cheio de... As pessoas respeitam. Aí, de repente, chega a polícia. Chuta a cara do pai dele, prende ele, né? De repente, numa abordagem, vai precisar ali de uma ação mais ostensiva. E aí, de repente, prende o cara vai preso. Qual é a visão que esse tipo de cara... Esse tipo de pessoa tem da polícia? Opressora, é isso. Porque o meu herói... E também, pro outro lado, a gente tem que entender que tem o filho do policial, que de repente o bandido matou o policial. Qual a revolta desse filho? Bandido não presta, uma série de coisas. Então, esse conflito que gera a necessidade de se fazer política. Então, a falta de atenção para esse público, é um problema que a gente não tem noção. O que a Cracolândia se tornou? Uma cidade. E para resolver aquilo lá não é tão simples. Só que por trás da Cracolândia tem um problema ainda maior, que são os discípulos que estão indo para a Cracolândia, porque são vítimas, que estão fazendo outras vítimas, talvez de uma forma até mais dura. Então, às vezes, uma pessoa que teve um pai alcoólatra, ou usuário de álcool e droga, de repente ele vai para o crime, de repente ele vai para a prostituição, e tudo isso está ligado a uma série de coisas, né? Então, é complicado isso. Então, o problema é muito extenso. Você vislumbra
Porque realmente, eu concordo com você que é um problema gravíssimo e essa questão da dependência, sobretudo em alguns tipos de drogas. Assim. Porque se a gente for falar de coisas que causam dependência, o celular, por exemplo, ele causa dependência. Sim. Isso é um fato. Só que assim, o impacto social imediato que você sente, por exemplo, de uma questão igual do crack, por exemplo, não tem. Assim, você não vê, dificilmente você vê gente roubando, furtando a televisão do pai, espancando a mãe por conta de celular, mas por conta de crack, sim. Você vislumbra uma solução para esse problema a curto prazo? Qual seria? A curto prazo, não. Tem até um trabalho que há muito tempo eu participei, até o Rafa estava junto, que é na Semana da Prevenção de Álcool e Droga. E tem aqueles teatros na escola, e a gente participou de uma dessas edições, né? Que o Comad que organiza. O segredo é a prevenção, porque a recuperação ela é muito custosa e ela não tem um resultado rápido e muitas vezes nem tem um resultado. Então o índice de recuperação é muito baixo. Seja lá, por exemplo, numa comunidade terapêutica, seja hospital psiquiátrico, num CAPS, o resultado é muito baixo. É muito baixo, porque o cara tá num hábito, a pessoa tá num hábito há muito tempo, um vício. Tem pessoas que chegam numa compulsão tão grande que ela usa para viver e vive para usar. Meu Deus. Essa é a vida dela, ela não tem vida social. Então a droga rouba isso. Então ela rouba caráter, ela rouba o dinheiro, ela rouba a saúde, ela rouba o tempo, ela rouba a família. Então eu vejo assim, curto prazo, impossível. A longo prazo, uma mínima proporção. Mas o sucesso disso é a prevenção eficaz, intensiva e com políticas públicas que são eficazes. Então, as escolas, um exemplo, você pega o ProERD. O ProERD ele só vai atender o 5º ano do ensino municipal. Não sei se estadual, acredito que não. Não, pega estadual, municipal. Então, acho que estadual não tem municipal, né? Então, estadual não tem municipal, não, desculpa. A partir do 5º ano já não é mais... essa fase do fundamental... mas pega até escola particular, por isso. Então, assim, precisava se estender isso muito, porque um exemplo, às vezes vão lá e eles fazem a semana de prevenção no trânsito. Aí, eles fazem o seu filho ser um agente de trânsito mirim. Aí você monta no carro, teu filho vai falar assim, ô pai, você tem que pôr o cinto que senão eu vou te multar. Nossa, o meu faz isso sempre. Você entendeu? Então isso é interessante. Por quê? Ele está sendo preparado para trabalhar na prevenção de um acidente. Então o álcool e a droga é a mesma coisa. Então minhas filhas, um exemplo, vendo a vida toda elas foram criadas praticamente dentro de uma casa de recuperação. Então quando ela vê algum dos familiares bebendo uma cerveja, já assusta elas, fumando um cigarro, assusta elas. Então para elas isso é droga, porque quando a gente fala de droga, que você disse, o celular, o que é droga? Droga é toda e qualquer substância, seja ela sintética ou natural, que altere meu humor e minha mente. Então o café é droga, a coca é droga, o celular é droga, os remédios, psicotrópicos legalizados, a indústria farmacêutica, tanto é que sempre foi conhecido como drogaria, né? Então a gente vive num mundo de drogados, né? Um mundo doente. Então quando você pega esse contexto para responder sua pergunta, a curto prazo não se resolve, a longo prazo sim, desde que tenha uma prevenção e políticas públicas eficazes para trabalhar na prevenção. Tem que ser constante. Tem uma questão que você citou várias dessas questões aí, dessas substâncias que as pessoas buscam e tal. A gente nota, antes você tinha falado da questão da frustração. Será que também não tem um problema, um mal-estar na sociedade nossa? E de gerar essa expectativa tremenda de felicidade, em vez de vender, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Então, por exemplo, você é pastor, você trabalha, agora você vai ser vereador aqui, você vai ver que você vai trabalhar muito mais, vai receber uma cobrança tremenda, você tem a certeza disso. Vai ter sua vida exposta. Sua vida vai ser exposta, você vai ser criticado, as pessoas vão te olhar, ela nem sabe qual é o número do teu gabinete. Esse cara não faz nada. Que é a realidade. É a realidade que a gente vê acompanhando a política aqui. Então, essa vida não é fácil. Só que eles vendem para as pessoas, não, a vida é uma maravilha. E assim, cria-se tudo para gerar essa frustração. Será que também não tem isso que acaba levando a pessoa a buscar
esses escapes, vamos dizer. Não tô dizendo assim que todo mundo acaba buscando, mas muita gente acaba buscando. Minha vida tá uma porcaria, vou beber pra esquecer. Minha vida tá uma porcaria, vou ficar vendo vídeo. E quando ela vê, ela não fez nada e passou o dia inteiro vendo, presa lá no TikTok. Sim. Na verdade, o que acontece? Todo mundo tem o seu refúgio. Alguns têm alguns refúgios saudáveis, outros não. Tudo está relacionado à sua autoestima. Então, se você está com a sua autoestima elevada, o que você pensa? Em se cuidar, em se relacionar com pessoas boas, né? Em conquistar, em fazer planos, projetos futuros. Quando a sua autoestima está baixa, o que você faz? Você não se cuida, você se isola. Você procura, um exemplo, refúgios. Você tem que tomar um medicamento. Tem gente que entra dentro de um quarto, fica lá, se enche de medicamento porque ele quer fugir. Ele está com um problema e ele quer a solução daquilo. E a gente normalmente não consegue resolver problemas rápidos. Então a pessoa se frustra. E tem muita gente que vai pro refúgio, é o que eu falo. O beber social e o usar social. A gente encontra muita gente nesse tempo todo que a gente trabalha com isso. Mas eu uso socialmente, eu bebo socialmente. Legal. Você acredita que você tem o controle disso até algum determinado momento da sua vida ou situação não fazer com que a sua autoestima caia lá embaixo. Um exemplo, a perca de um filho. Eu perdi 2 filhos que nós sepultamos. Então, nesse momento, como que vai a tua cabeça? Para onde você vai correr? Você vai correr para a igreja? Você vai correr para os braços da família? Como você se relaciona bem? Você tem um amigo próximo que você pode chorar no ombro dele? Ou seu refúgio vai ser aquela bebida que até então é social, mas aí naquela semana você acaba depositando toda a sua angústia, a sua ansiedade num copo de cachaça, ou numa casa de prostituição, ou nas drogas, ou no remédio, ou na comida. Às vezes a gente se refugia na comida. Sim. Então a gente tem um refúgio. Eu sempre. Né? Tem gente que já tem hábitos saudáveis. Tem gente que é viciado na academia. Tem gente que é loucão e... Né? Então, assim, tudo que tem intensidade é bom, só que precisa ter um equilíbrio. Em tudo, até mesmo na religião. Então, se você é intenso demais e você é extremista, você acaba pecando, você acaba errando. Então, tudo é um equilíbrio. Mas para achar esse ponto de equilíbrio, meu irmão, não é fácil. Então, quando alguém fala, eu bebo socialmente, eu tenho equilíbrio. É difícil o homem falar sobre o equilíbrio. Ele precisa se conhecer e se conhecer muito. Então, se conhecer... A gente conhece muitos outros, né? Fala do problema dos outros, que nem você disse. Não faz nada. Mas é difícil a gente conhecer a si mesmo. Sim. Então, quando a gente olha para o outro, a gente precisa olhar para si. Mas olhar para si, identificar os seus problemas, não é fácil. É mais fácil um homem construir ou administrar uma grande fortaleza ou vencer uma grande fortaleza do que vencer a si mesmo. A fortaleza que está dentro da sua mente. Então, o nosso pior inimigo, às vezes, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. A nossa imaginação, né? Eu sempre falo isso quando... A nossa expectativa. Nosso ego também. O ego, nossa, eu acho que muita coisa está relacionada ao ego também, disso tudo que a gente tem falado aqui, né? E aí a gente fala um pouco sobre... a gente falou um pouquinho aí sobre como que esse trabalho das casas terapêuticas, né? Eles são importantes, mas porque também falta política pública, né? Muito. E quais você acha que hoje, dentro aqui da cidade, para até influenciar na sua decisão de se pôr como candidato, quais as políticas públicas que você acha que precisam ser melhoradas daqui da cidade? Um exemplo, a prevenção. Você que trabalha com a cultura, investir nisso. Sim. Investir pesado na questão de teatro, na questão de trazer bons princípios como família, o que é uma família. Porque sempre quando a gente se refugia para onde? Família. Vou dar um exemplo. A gente fala de estar só, né? Que nem a teologia que a gente falou do desigrejado. Imagina só, a minha esposa, ela queria muito, ela fala assim, eu queria ter uma irmã. Para quê? Para mim poder sentar, trocar uma ideia, chorar, ter uma mãe. Ela não tem a mãe. Poder sentar na mesa, tomar um café, chorar, falar com a mãe. Ela não tem o pai, poder o pai para defender, falar, pai, olha, eu me apertei, eu precisava de um dinheiro. Então a família é a base. Só que aí a gente vai tentar encontrar isso, essa necessidade de família que a gente tem, a gente vai tentar encontrar onde? No mundo. É onde a gente se perde. Então o que eu defendo são a base fundamental
para a sociedade, que é a família. Políticas de fortalecimento da família, então. Não, fortaleceu a família. Então, um exemplo assim, você vai pegar os CAPs. Quando você pega assistência social, que você vai filtrar, porque o cara vai buscar uma cesta básica. Só que um exemplo, um outro projeto que eu tenho bacana para tentar implantar, que a gente ainda está em construção, a pessoa vai lá, pega uma cesta básica na assistência, ela pega uma no centro espírita, ela pega uma na igreja católica, ela pega outra pessoal que... Ela pega 10 cesta básica. Ela tem necessidade disso? Não. Mas ela tem uma necessidade de usar aquilo, ou até mesmo da sua situação financeira, para quê? Para obter benefício próprio. Então, assim, quais são as políticas que são necessárias? Estabelecer a base. É a família. Então, isso na educação, fortalecer essa questão da drogadição. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente fala assim, droga mata. Certo? Droga é ruim. A droga acaba com a vida da pessoa. Mas normalmente o que a gente escuta é o seguinte, droga é ruim, é um tabu. Os pais não falam sobre esse assunto ainda com os filhos. E aí ele começa a perceber que o filho saiu, tá numa balada, mas ele não vai falar sobre droga, porque ainda é um tabu. É uma dificuldade ainda. Não é um tabu, mas é uma dificuldade que os pais têm de falar com os filhos. Então, um exemplo, os grupos de apoio que sempre existiram, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, são células que tratam tanto o cara que está em abstinência, a pessoa que está em abstinência, como a família também. Então, esse fortalecimento da família, um exemplo, as famílias de baixa renda que são beneficiadas com algum benefício, ela tem que participar, ela tem que ser assistida. Então, assistência social, a pessoa vai para uma casa de recuperação. Como é que está a família? A família precisa ser assistida. Mas geralmente ela perdeu a renda dela nessa situação. Ela perdeu, normalmente acaba com tudo. E aí, qual que são as exigências? Tinha algumas comunidades terapêuticas que para a pessoa visitar, ela exigia que a família frequentasse um grupo de apoio para aprender a lidar com o problema. Essa é uma das questões, nós estamos falando de prevenção. O que nós vamos ter que fazer para prevenir tudo isso? Então, que se haja um tema nas escolas como uma matéria. Uma vez mensal, trimestral. Que tenha-se uma matéria, que esse assunto seja debatido na escola. Porque hoje, vamos debater sexualidade. Vamos falar tantas coisas, mas a gente não fala de um mal que está tomando conta. Você acha que se tivesse, por exemplo, psicólogas, assistentes sociais para identificar, por exemplo, alguma criança que está começando a... Porque assim, não começa do nada, né? Tem algo que leva lá, não ajudaria também? Você vai comer. A psicologia hoje é uma das ferramentas que são fundamentais. Eu faço terapia, minha esposa faz terapia, me ajuda demais. Isso me ajuda muito. Ao quê? A me conhecer, a entender algumas coisas, alguém que está de fora, poder falar, ministrar. E normalmente uma pessoa que te conhece, talvez você não dá abertura. Então, a terapia ela é muito importante. E as ferramentas que a psicologia usa para identificar tudo isso. Com certeza, a psicóloga ela tem condições e ferramentas para identificar se aquela criança já tem a predisposição e o que o município, o que o poder público já deve entrar com uma ação para que minimize ou que essa criança seja assistida. Um exemplo, uma criança que já tem uma predisposição, qual que é a política pública que vai funcionar? Ela tem que ser direcionada, por exemplo, tem o benefício, ela tem que fazer parte de um projeto social. O esporte, o município já oferece isso. Tem o esporte funciona, essa criança tem que participar. Ela tem que ter um acompanhamento na escola. Só que quando você vai olhar tudo isso, essa estrutura é monstruosa. Mas isso é impossível. Não, a gente precisa começar. Então a gente precisa cobrar mais. A gente precisa estar mais em cima disso. Porque a gente vai evitar muita coisa futura. Não é agora. É um resultado, é um desafio para mim. Um exemplo bom que se tivesse uma secretaria sobre esse assunto. Mas se criar uma secretaria não é algo simples, não é algo fácil, que pode durar anos. Mas que se inicie e que se dê continuidade por alguém. Mas esse é um mal que tem tomado a sociedade. É um mercado que financia muitos outros crimes e que está escravizando as pessoas, destruindo famílias. Eu costumo dizer, né, usando de uma forma bíblica, as drogas, não só o crack, porque eu não acredito que o crack é a pior, eu acredito que o álcool é a pior droga de todas, ela é materializada como o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. É isso que a droga faz com toda a família. Ô Júlio, você falou uma coisa que, dentro da sua fala, que eu faz um tempo que eu tenho observado, mas às vezes assim, né, como minha área é cultura, fica
Então eu foco muito na minha área, mas eu trabalhei 4 anos dentro dos CRAs. E eu lembro que antes, há um tempo atrás, e já faz bastante tempo atrás, não é de hoje, não é nos últimos 4 anos, mas nos últimos 8 ou 10 anos, acabaram, dentro dos CRAs tinham os cursos. Então tinha o curso de teatro, o curso de dança, o curso de violão, enfim, vários. Tinha acompanhamento pedagógico e psicológico, e tinha um trabalho de fortalecimento de vínculos, que hoje não tem mais dentro dos CRAs, né? Então, por exemplo, a assistente social, quando ela ia fazer uma visita na casa das pessoas, ela já identificava essas crianças, esses adolescentes, e para eles terem o benefício, ela direcionava um desses cursos, ao teatro, enfim. E aí ela identificava junto com o jovem. E isso acabou. Isso deve ser importante, né? Muito de repente, importante. Retomar Um isso. exemplo, aula de balé. Se eu não me engano, eu não sei se atualmente tem. Se foi cortado, mas eu ouvi por uma mãe que acho que jazz e balé não tá tendo alguma coisa assim. Todos os cursos de dança foram tirados da Estação Cultura por conta de profissionais que... Tinha um profissional ganhando 7 mil e queriam pagar R$19 a hora aula para outro. Aí tiraram. Então, esse problema, questão de orçamentário e tal, tem no esporte também. Então, tem toda uma dificuldade, tá? É uma questão de se analisar, de ouvir também, né, o Poder Executivo e analisar tudo isso. Mas não deixar de cobrar, porque é esse o papel do vereador, é cobrar sobre essas políticas para que isso funcione. Mas um exemplo, a cultura. Com todo o respeito que eu tenho, mas eu tenho visto muito dinheiro na cultura indo para lugares para eventos que, no meu ponto de vista, não condiz com nada disso que é base. Para festa, vou dar um exemplo. Você é contra o carnaval? Eu não sou contra o carnaval. Eu não vou, mas como uma pessoa pública, eu acho que as pessoas podem ter esse direito. Mas desde que a saúde esteja funcionando, desde que esse trabalho, né, que a cultura pode proporcionar, o esporte. Agora, se não tem o básico na sociedade, que é segurança, saúde, educação, vai fazer festa? Então, é uma das coisas que eu assim, sou um pouco crítico. É lógico que eu preciso ouvir, eu quero saber também do outro lado, mas é uma coisa que eu vejo. Então, tudo isso, um exemplo, festa. Normalmente, o que a gente ouve que está por trás dos carnavais? As festas de carnavais é bebida, orgia... Correto? Uso de droga. Normalmente é isso. Tanto é que nessa época se distribui muito o quê? Preservativo. Né? Então é assim, é um sexo desenfreado. Então isso tudo me preocupa em cima daquilo que eu defendo, que é o quê? A base, a família. Porque quando a pessoa perde a base, quando ela entra naquela questão de revolta, de abuso... Porque quando a gente também vai olhar essa imoralidade toda, esse descontrole, tem um porquê. A gente não pode ser radical. E muitas vezes eu me pego, assim, eu sou radical, mas eu preciso entender. Por trás também tem uma pessoa que foi abusada, foi espancada. Então, quando a gente vai falar sobre política pública nessa questão de álcool e droga, é uma questão que o Brasil está muito longe, mas que podemos cobrar o município para que seja efetivo, para que seja mais eficaz. Início, né? Começar com esses trabalhos, por exemplo, o esporte, a cultura, né? O acompanhamento social, psicológico, uma assistente social, uma psicóloga é importante, nós precisamos ter. Só que o problema é ter pessoas capacitadas, como você disse na cultura. Então você pega alguém que não é capacitado, de repente ela não consegue identificar uma pessoa que tem autismo. De repente é um autismo leve, ela não identifica e aquilo vai gerar um problema muito sério. De repente ela não identifica que aquela criança está sendo abusada. Eu acho que um grande lance disso que você está dizendo também é o gestor... além de observar a cultura enquanto ferramenta social importante, legítima, é observar a cultura como trabalho, como geração de emprego, como gerar emprego, né? E aí é aí onde que está o ponto, porque se você não entende isso como um trabalho, você não vai para... Você não vai ter gente especializada. Você não vai ter gente qualificada. Então, quando a gente não enxerga a cultura como trabalho, a gente não tem bons profissionais. E realmente a gente tem visto muita coisa ruim acontecer na área da cultura, o que eu me revolto também, porque isso influencia diretamente nos meus trabalhos, de uma pessoa que tenta levar a coisa
correta, certa e tal, né? Então, é uma coisa realmente para se prestar atenção, né? E ver aonde que está indo o dinheiro público. Porque uma coisa é você fazer cultura como artista. Outra coisa é se tem dinheiro público envolvido. E quais são os regramentos desse dinheiro público? Porque tem isso também, né? Ó, uma das áreas interessantes, assim que eu assumi o meu mandato, eu quero procurar estar com o secretário de Cultura. Quero estar para entender, tá? Porque assim, é a mesma coisa que a gente chegar... Eu não quero ser uma pessoa polêmica na questão de ficar... Tanto é que você vai ver na minha rede social, você não vai ver eu falando de asfalto, que nem na época da pré-campanha e da campanha, se via muito falando, olha, o asfalto, a educação, você não vai me ver falando isso, tá? Você vai me ver defendendo, sendo... firme no meu posicionamento quando se trata de família e da minha convicção de fé. Você não vai ver um vídeo meu falando, o poder legislativo... Não, o executivo... Você não vai ver. Então, assim, quando se tem um bom relacionamento... Porque eu quero ter um bom relacionamento com todos, desde que isso não fira os meus princípios, a minha convicção. Então, quando tratar de família, não tem conversa. Quando tratar da minha convicção de fé, não tem conversa, não tem diálogo. Isso não quer dizer que eu não vou respeitar a outra religião, não é isso. Respeito todas as religiões, eu acredito que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, desde que isso seja legal, esteja nas nossas leis e como base. Só que fazer eu engolir ou eu aceitar algumas coisas que vai ou me excluir ou que vai fazer com que eu aceite aquilo, é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, tamo aqui, o podcast vai ser do meu jeito. Opa, peraí. Não, porque eu tenho direito. Não, peraí, nós estamos num lugar que aqui quem manda sou eu. Então, na minha casa, quem manda sou eu. É a mesma coisa da interferência do Estado na educação. Uma coisa que eu defendo é a escola sem partido. Certo? Então, quando alguém vai querer fazer o papel que é da família, aí a gente vai ter problema. Mas, por exemplo, chamar a Secretaria de Educação, de Cultura, principalmente a de Cultura, que no início do meu mandato eu quero entender, quero saber quais são os ideais, como que é a forma de lidar com isso, para que antes da gente ter ou que não tenhamos um atrito, a gente tenha um bom diálogo e um bom trâmite, para que a gente possa entender e falar, olha, eu tenho recebido esse tipo de denúncia. Então, antes de você sair batendo e chutando a porta, eu tenho uma denúncia. Quem que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a liderança, tenho que chamar aquele que é responsável pela carteira e tentar entender e descobrir, tá aqui, o que você quer fazer? Eu acho que a gente precisa dar uma resposta. Eu tenho um spoiler pra te dar. O diálogo vai ser lindo, mas a prática vai ser tudo bem, mas aí um exemplo, não vai poder dizer que não tivemos um diálogo. Sim. Então, quando se tem... Acho que a primeira coisa, a gente tem que ter um diálogo. Não deu resultado? Vamos para uma cobrança bem pessoal. Então, a gente até aprendeu isso com a Bíblia, porque Jesus vai dizer assim, olha, se o irmão pecar contra você, chama ele no particular e tenta resolver. Não precisa ficar arrumando problema. Só se no ele final não, que é acusação se ele não te ouvir, o que você faz? Pega uma testemunha e traz para que toda a igreja não ache. Porque tem aquele cara que ele tá na igreja fazendo de tudo, aí as pessoas falam, olha lá, o pastor não faz nada. Então o pastor já chamou ele pro particular, depois não resolveu, ele trouxe uma testemunha. Não trouxe uma testemunha, aí você pega o cara e expõe ele para toda a igreja. Eu tratei no pessoal, trouxe testemunho, mas o cara vive essa vida totalmente... Então, assim, ele não quer seguir os padrões da igreja. Então, assim, quero que vocês entendam que ele é o tipo de pessoa que, um exemplo, não dá para participar do louvor, não dá para participar, não ser um obreiro, um presbítero, não dá, porque ele não quer uma mudança. Então, quando você vai pro diálogo, quando você vai tentar ali articular, vamos melhorar, tem isso aqui, tem essa demanda, o que tá acontecendo? Se não tiver jeito, aí não tem outra forma de você exercer o seu papel, que é denunciar. Então, primeiro a gente vai dialogar, primeiro a gente vai filtrar, analisar. Se não tiver jeito, não tem outra forma. Tem que denunciar. É lógico que, de repente, um secretário não atender, a gente vai falar com o prefeito. Prefeito, eu tô com essa demanda, não foi resolvida. Como que nós vamos resolver isso? Acho que isso é política. O diálogo, né? A base da política é o diálogo. Eu queria falar um pouco também, fora das questões políticas, falar um pouco da sua questão profissional, porque fora ser pastor, que ele faz de maneira voluntária, vai ser vereador aqui também, você também trabalha como despachante já faz bastante tempo, né? Sim. Quanto tempo faz? Eu vim para quebrar, eu sou uma pessoa que eu sou diferente. Eu vim para quebrar todos os protocolos. Então, quando você... eu estava até numa entrevista no outro podcast,
A pessoa falou, como que você se relaciona? Você se relaciona bem com as pessoas, né? Porque você tem vários segmentos que você participa. Então, você está na igreja, você se relaciona com as pessoas. Você está no comércio, você se relaciona com as pessoas. Então, você tem na área social, você se relaciona. Então, o escritório despachante veio antes de ser pastor, antes da obra social. E fora isso, eu tinha outros investimentos que eu sempre fiz. Compra e venda de veículo, de repente um terreno, uma construção. Então eu sempre comecei a mexer com essa área aí. Já trabalhei com caminhão, comprar caminhão e agregar numa empresa, colocava um motorista, lembra, né? Fazia umas mudanças. Então eu sempre quis vencer na vida. Eu sempre quis ter a minha independência financeira. Então hoje eu consegui isso. Porém, é o resultado de mais de 20 anos. Então veio o despachante, a gente estava ali, beleza, um empresário. Só que aí me tornei um pastor e na questão social. Para conciliar tudo isso não foi fácil. Exigiu muito de mim e eu acabei até adoecendo, porque é uma demanda muito grande. Imagina, a parte social que não é fácil, lidar com uma série de coisas. A igreja, né, que também é uma parte social que você lidar com pessoas. Então são duas estruturas pesadas. Aí você tem a empresa. Empreender no Brasil não é fácil, né? Você não tem incentivo. E fora isso, você tem um exemplo que o brasileiro tem uma cultura de tudo, ele quer levar vantagem. Então você tem que tomar cuidado com os golpes, você tem que tomar cuidado com quem você faz negócio. Aí você tem funcionário, você tem uma demanda grande. Aí eu tenho o quê? A minha família. Então são pilares que são pesados. E fora isso, tem eu que no final de tudo eu vou fazer uma avaliação de mim e falar, como que eu tô? Então, às vezes, você começa a chatear pessoas, você vai ferir pessoas sem perceber, porque você está enfadado. E eu cheguei no meu limite. Então, assim, eu sou um pastor, eu sou um empresário, eu sou um pai de família. Eu tenho agora um exemplo, eu sempre falo, né, a questão do armamento. Eu tinha o despachante de veículo, tenho ainda, meu irmão está lá. A comunidade terapêutica, eu fiquei lá há mais de 18 anos, eu abri mão há 2 anos atrás, e a Natália, que sempre esteve comigo, a Natália que sempre foi ali defensora, sempre teve, eu achei nada mais justo do que ela assumir. Então eu disse para ela, você quer dar continuidade no trabalho? Senão eu ia colocar outra pessoa, porque eu já deixei meu legado. Aí eu comecei a intenção de ir para a parte política, para poder de alguma forma agora continuar ajudando esses projetos, mas eu não tenho mais condição de estar ali. Então deixei meu legado, participei da recuperação e da transformação de muitas pessoas. Então tenho o despachante, eu tenho pessoas lá que administram, que cuidam, que gerenciam. E agora eu tenho a questão de armas e munições. Então, exemplo, é uma coisa bem maluca, né? Um pastor que mexe com armas, que é político. Então eu vim para quebrar isso, porque isso tudo precisa ser dialogado. Um pouco dessa questão aí, que é um tema também que ele é, vamos dizer, controverso, ele tem uma certa polêmica, mas para as pessoas entenderem, você trabalha na regularização de porte, de posse, como é que funciona? Na verdade a gente não regulariza. Nós preparamos as pessoas para ter um armamento. Então, esse armamento, por exemplo, as pessoas acham que é chegar no mercado e comprar. Então, tem procedimentos que demoram até 1 ano. Então, a pessoa precisa comprovar bons antecedentes, comprovação de ocupação lícita, ela precisa ter um trabalho, uma empresa, ela precisa fazer teste psicológico, ela precisa fazer e esse teste psicológico, ele reprova? Ele reprova, ele é feito por um profissional que ele é cadastrado pela Polícia Federal. Ele passou por uma série de exigências para poder aplicar esses tipos de curso, esse tipo de avaliação. Então, quando você prepara tudo isso, não é algo barato, é algo caro. Então, não é qualquer pessoa que vai se ter uma arma de fogo. Aí ela vai ser preparada para ser um atirador. Então, quando você vai... Qual que é a questão de ignorância, não no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento? Se você vai num clube de tiro, você vai ver criança atirando de chumbinho. Você vai ver a esposa do atirador ali. Você vai ver um barzinho aonde ele está comendo uma porção, está tomando um refrigerante, tem almoço, tem festividade. Então, é um clube que insere a família. E, na verdade, é uma prática esportiva também. Muito segura. Assim, para além de questões ideológicas. Muito segura. A primeira medalha olímpica da história do Brasil foi conquistada no tiro. Isso. E eu não estou fazendo apologia, nada. Estou trazendo uma informação. Verdade. É uma informação. E nos últimos Jogos Olímpicos, uma das pessoas que viralizaram foi... Que país que era aquele cara lá? Turco. O cara que chegou lá...
deu os tiros lá, ganhou medalha de prata lá. Parecia um vestidinho assim, um tiozão, né? Aí tinha uma outra lá, toda assim, da Coreia, ela toda com a roupinha, com o negócio lá. Ó, as pessoas não têm noção. Catanduva, um exemplo. Catanduva tem um clube de tiro, Novo Horizonte tem um clube de tiro e Monte Alto tem um clube de tiro. As pessoas não têm conhecimento. Em Monte Alto eu tenho um amigo meu que ele, a esposa e o filho de 16 anos. Eles vão competir nos Estados Unidos, em vários países na Europa. E ele é campeão mundial de tiro ao prato. Tiro ao prato é aquele que o prato sai, você tem que pegar no ar. O cara é campeão, tá na nossa região aqui. Em Catanduva tem campeões brasileiros, campeões estaduais. Tem muita gente muito boa no tiro, que são pessoas de bem, que são empresários, que são religiosos, que são, de repente, até mesmo políticos. São pessoas de bem mesmo. Então isso é uma questão que precisa ser muito abordada. E precisa perder um pouco, porque a gente foi doutrinado a isso, que armas matam, para você ter uma noção. Se você pesquisar em 2019, foi o menor índice de homicídios, de latrocínio, em toda a história. Por quê? Porque quanto mais o povo armado, menos os índices de crimes. Por quê? Porque hoje o bandido, ele se atenta mais. Falou, poxa, o cidadão de bem tá armado. Então ele não vai pegar de qualquer jeito. Normalmente se pega na distração das pessoas, né? Então assim, eu sou armamentista, eu defendo isso, não sou radical, tá? Não só porque eu trabalho com isso, porque eu acredito, eu já tive até algumas indagações, e eu sei que eu vou ter muitos problemas com isso, mas estou preparado para responder, para dialogar, para discutir, para confrontar. E as pessoas às vezes falam, pastor, mas você é uma pessoa de Deus, você não é a favor da paz? Mas quem disse que a arma, ela é um instrumento de ódio, de guerra? Na verdade, a guerra é feita pelas pessoas. Vou dar um exemplo. Você já viu alguma missão de paz de algum país? Olha, nós vamos em missão de paz no Afeganistão. Eles vão com o quê? Com flores e livros? É um fuzil 556, tanque de guerra. Então, como que você vai pacificar a paz no Oriente Médio? Você vai chegar lá e vai fazer uma oração? Não vai. Então, você tem que chegar com um fuzil 556, com uma granada, né? Para que o inimigo, quando vir, você ter o direito. Então, as armas é o direito de se defender, tá? Então, assim... O meu medo nem é esse. O meu medo é o cara que não dá certo aqui na Rua Maranhão, aí você xinga ele e tira a arma. Na verdade, esse cara... Mas é pessoas, né? Pessoas. Esse tipo de pessoas, o que ele vai fazer? Se ele não tiver uma arma, se você tiver de moto, ele vai te atropelar. Você pode ver isso na internet, nos documentários. Uma vez um policial falou, a gente estava no churrasco, ele comentou, estavam falando desse negócio de armamento aí, eu não quero entrar em opiniões, mas ele falou, olha, o maior porte de arma que existe chama... CNH. E o pior é o que mais mata muito mais. É verdade. Você pega a guerra do Vietnã. Mata muito mais. Porque ela morreu de norte-americano na guerra do Vietnã, a gente mata o ano aqui no Você quer ver uma coisa que a gente precisa proibir? Uma arma que a gente precisa proibir? O banco, aquelas banquetas nos debates. A gente precisa proibir, porque é uma arma. Aí vou dar um exemplo, você vê um documentário que o cara esfaqueou a esposa. Precisamos proibir as facas. O outro deu uma violãozada no outro, precisamos proibir o violão. O outro deu uma machadada, não pode se vender mais machado. Aqueles tacos de beisebol ou um pedaço de pau, não pode mais portar um pedaço de pau. Então, se um marceneiro estiver andando com um pedaço de pau, é crime. Mas agora, assim, a gente tá pegando esses casos aí, vamos, sim, concordar também que a chance de uma pessoa fugir e se defender de uma... A faca, talvez, não, dependendo de como pega, mas... Uma arma, por exemplo, assim, ó, tem o rapaz lá atrás da câmera, lá, por exemplo, lá. Se eu tivesse armado daqui, poderia atirar nele, por exemplo. Ele não teria como fugir. E a chance, por exemplo, se eu tivesse com uma arma aqui, um revólver com 5, 6 balas aqui, não dava pra matar todo mundo aqui dentro do estúdio. Você concorda assim, que ela torna muito mais eficaz uma pessoa que quer fazer isso aí. E aí a gente teve casos, por exemplo, como no Rio Grande do Sul lá. O que você pensa dessas situações, por exemplo? Vou dar um exemplo. A gente teve recentemente aquela questão maluca de pessoas psicopatas, loucos, entrando em escola e matando crianças e professores. Como que separa um cara mal armado? É o que você disse. Qual que é a sua chance de defesa? Como se para um cara mal armado? Tendo uma pessoa de bem armada. Então não tem como se combater, se buscar paz. Não tem sem guerra. Então é uma guerra. Agora um exemplo, que nem aconteceu recentemente. O cara era um CAC.
no Rio Grande do Sul, que entrou e cometeu. O cara surtou, tinha surto psicótico. Acontece, como tem... vai ter uma proporção. Só que você pegar um exemplo, atiradores no Brasil passa de 1 milhão. Aí você vai pegar um caso isolado e aí você vai falar sobre aquele caso e demonizando. Não tem uma estatística, menos que 1%. Então ela não dá proporção para você colocar aquilo como uma regra. Olha, tal. Nesse exato momento tem um policial que vai fazer alguma coisa. De repente ele não tá no momento bom. Tem bandido, tem político fazendo merda nesse exato momento. Desculpa a palavra, né? Mas tem. Tem muita gente fazendo, tem advogado. Tem muita coisa acontecendo. Então quando a gente vai tratar esse assunto... É o que você falou, é uma questão ideológica. Tem gente que defende de uma maneira controlada, é lógico. Eu acredito que armamento, ele não pode ser para qualquer pessoa, tem que ser. Mas já tem isso. Vou dar um exemplo, a gente brinca muito, né? Que se minha filha fosse namorar alguém, eu queria que ela namorasse alguém que tenha porte de arma. Por quê? Porque ele já comprova bons antecedentes, ele fez o laudo psicológico, ele tem trabalho fixo. Então, a pessoa já vem com esses pré-requisitos. Se não tiver trabalho fixo, não consegue. Não, você tem que ter ali, tem uma empresa. Beleza, comprova, com a MEI, contrato social. Eu sou CLT, então tem o olerite da empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa, para além assim do indivíduo que tem. Vamos supor assim, se eu fosse um CAC, assim, eu tenho uma limitação para comprar sei lá quantas armas lá. É feito um controle, o Estado faz um controle para saber, essas armas que esse indivíduo comprou continuam sob posse dele, Como que é feito? Sim, ele tem um controle. Um exemplo, ele tem que ter uma habitualidade. Se ele é atirador esportivo, ele tem que ir no clube praticar. E o clube tem que comunicar isso pro exército. Então é muito rigoroso a quantidade de munição, a quantidade de arma. Tanto é que nesse novo governo agora, em 2023... fez-se um recadastramento das armas. E foi constatado que não deu proporção para que não apresentaram ou as que realmente se desviaram para o crime organizado. Então não tem índice, é muito baixo. Então assim, todo lugar vai ter alguém se beneficiando. É muito. Na verdade, é uma narrativa. Então quando se cria uma narrativa, eu vou dar um exemplo. Na política, é o que você falou, vamos criar uma narrativa. O pastor Júlio não faz nada. O pastor Júlio, ele é envolvido com tal coisa. E a gente começa a falar isso. É uma narrativa que vai criando o quê? Se a gente bater firme em cima disso, isso vai virar uma verdade na cabeça de muita gente. Né? Então, exemplo aqui, eu tô sendo exposto, é o que vocês falaram. A partir de agora, eu já sou uma pessoa pública. Eu já era, mas agora a proporção de exposição é outra. Antes você era para as pessoas que eram da tua igreja. Agora você passa a ser para a cidade inteira, porque... você não é só das pessoas que votaram em você, né? Você é da cidade inteira. É de uma cidade. E a responsabilidade é muito grande. Vou dar um exemplo. Tem a hora que você cai na real, você fala assim, eu faço parte de uma administração que praticamente aí hoje nós temos 115 a 120 mil habitantes. Olha que responsabilidade que é. Então não é só o público, não é só a elite, não é só o público carente, classe média, classe alta, não sei como que as pessoas veem isso, mas é um todo. Então é legislar para todos, é defender a todos, a demanda de todos. Então é muito sério isso, né? Mas é isso, é bem complexo. Então são narrativas, tá? São narrativas. Um exemplo, todo pastor, ele usurpa as pessoas de dinheiro. Pastor é ladrão. Todo padre é pedófilo, certo? E assim todas as questões na religião. Então eu particularmente na igreja me blindo muito montando conselhos, fiscalizando isso. Na questão de armamento, eu trabalho assim, muito em ciminha, porque eu sei que qualquer momento alguém pode, de alguma forma, tentar. Entrar na política, você não vai entrar na política despreparado. Você tem que se preparar para entrar e você tem que ter uma vida... Essa foi sua primeira candidatura? Minha primeira. Você imaginava, assim, porque você estava no PSD, né? PSD. No PSD, acho que tinha lá a ex-prefeita, não tinha a Marta... Tinha o Sidmar, que foi vereador. Djalma, tava no PSD. Djalma. Teve várias pessoas que ou ocuparam cargos importantes na cidade. Você imaginava que você fosse ser eleito de primeira? Eu tinha certeza. Parece que é loucura. Eu tinha certeza e tanto é que você vai imaginar assim... Você não me viu tanto exposto, eu não abandonei a minha empresa, eu trabalhava meio período, corria, me organizava, fui em algumas igrejas. Então, normalmente, nas igrejas estavam muito divididos os votos, tinham vários candidatos. Então, isso é normal. Na última eleição não teve nenhum pastor que se elegeu. Acho que nem evangélico. Não, tinha o César Patrick.
que se elegeu. Mas tirando não ele- sei, eu não conheço a vida particular. Na verdade, acho que nesses últimos anos, porque a gente teve um bom período que sempre tinha algum representante da igreja evangélica, né? Ou mais Não, do o que que um. você tinha nessa última que era o César Patrício. Tirando mas ele. né, nas duas últimas. Mas pastor mesmo ninguém. Foram mais representantes da igreja católica, né? Eu não sei se pastor, já teve algum vereador pastor, eu não sei. Tinha um ligado ao Universal. Tinha um... Aqui em Catanduva? É antigo, Tá. uns 20 anos atrás, mais ou menos. Mas o que acontece? A gente tava falando de... De você tinha certeza que ia ser eleito. Isso. Você foi em algumas igrejas. Na verdade, não foi uma decisão fácil. Foi algo que estava no meu coração, que eu gostaria. Mas para mim tomar a decisão não foi fácil. Por quê? Você pode colocar em risco 20 anos de história. Tem a igreja. Como que as pessoas vão receber isso? A minha família. Então eu comecei a falar com a minha esposa. Olha, aí todo mundo, política é sujo. Política não presta. Política é lugar de corrupção. Isso é a mesma coisa Você que vai a se Laura perder. falou na... Você entendeu? Então a gente precisa mudar isso. Então não é todo mundo que é armamentista que é um cara de guerra, um cara truculento. Não é todo pastor que ele rouba o dízimo, né? Não é todo advogado que está envolvido com crime. Então, a gente precisa quebrar um pouco. E não é todo político que é corrupto. A corrupção tomou conta da política nacional. A gente ouve falar sobre muitos escândalos e uma série de coisas. Só que a gente tem que quebrar isso, né? Nem todo político é corrupto. Então eu decidi. Só que para isso eu precisava tomar uma decisão. Eu queria que Deus falasse muito comigo. Então, e quando a gente fala de Deus falar comigo, de repente eu vou compartilhar isso com um amigo da igreja, com outro pastor. Aí ele vai trazer uma palavra porque ele te conhece. Então eu falei, eu queria ouvir isso de uma outra pessoa. Sabe uma confirmação de Deus? E eu fui para um curso de inteligência emocional do Paulo Vieira, que estava sendo ministrado em Belo Horizonte. E eu fui ali naquele curso. E eu tenho até gravado um vídeo aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que eu precisava de uma resposta. E eu fui falando, ele foi falando sobre inteligência emocional, o que a gente pode fazer. Ele foi falando sobre a questão da mente, que a nossa mente ela não tem condições de identificar o que é real e o que é imaginário. E começou a trabalhar em cima disso. E aí eu estava com a minha esposa no celular e eu comecei a filmar no momento que uma mulher veio para contar como foi a experiência, porque eu gostaria de trazer a minha esposa na próxima. E ela começa a falar, ela falou, foi um divisor de águas na minha vida, e eu vim aqui com um propósito, e 1 ano depois que eu fiz o curso, me tornei vereadora na cidade de Belo Horizonte. Aí eu falei, ela veio buscar uma resposta no curso dela, eu vim buscar uma na minha, ela tá falando isso, é pra mim ir. Aí cheguei, procurei o Ricardo Rebelato, fiz a minha filiação no PSD, e eu também aprendi lá sobre um painel de visualização. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quando você já ouviu falar sobre física quântica, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, as coisas atrai. Por exemplo, quando você começa a falar palavrão, falar algo negativo, você percebe que tudo isso atrai. Então, eu fiz um painel de visualização que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Na tela do meu computador, tinha o plenário da Câmara de Catanduva. Então, todo dia eu olhava para aquilo e eu falava, é ali que eu vou estar em 2025. Eu passava aqui na frente, eu estendia a mão e eu dizia assim, 2025 eu tô aqui. Eu profetizo em nome de Jesus, que seja para a glória de Deus. As minhas filhas passavam e viram isso. Então, foi uma expressão de fé, de convicção, de crença, que você pode chegar onde você quiser, sem vitimismo, sem querer, exclusão. Você chega onde você quiser. Só depende de você. Então eu tinha certeza disso. Então fui muito consciente. Eu ouvi as pessoas falarem, olha, a Marta foi prefeita, ela tem uma grande chance, todo mundo estava apostando nela, é uma pessoa maravilhosa. Uma das coisas que me fez ir pro PSD, Djalma, professor Djalma, o Osmir Class, o Sidmar Porto, a Renata, só tinha pessoas boas lá, pessoas que não tinham históricos ruins. Então por isso que eu decidi estar no PSD. E foi bom, foi legal, porque era um partido que foi bacana, bateu o coeficiente, eu fui eleito com 864 votos, e é isso. Tô aqui, mas eu tinha certeza, porque eu aprendi isso. Quando você busca alguma coisa, tudo deu certo na minha vida quando eu me dispus a fazer. O despachante deu certo, os investimentos deram certo, a questão das armas deram certo. Eu abri uma loja em Sumaré também, um empreendimento que eu tenho lá, deu certo. Por que a política não ia dar certo? Os trabalhos sociais deu certo. Hoje a igreja ela tá estruturada, uma questão bacana, ela é feita, ela deu certo. Por que não vai dar certo na política? Então agora o que eu tenho que me preparar para mostrar para a sociedade, olha, nem todo político é corrupto.
Embora eu vou ter algumas barreiras, eu vou ter alguma dificuldade de fazer algumas coisas que eu quero, mas eu vou lutar e mostrar para a sociedade, porque a sociedade precisa saber o que você está fazendo, o que você está lutando, por que você está sendo barrado. Então, o diálogo é muito importante, mas se não conseguir através do diálogo, a gente tem que fazer a denúncia, a gente tem que usar os meios de comunicação, a gente tem que gritar para que Catanduva te ouça. Outra coisa interessante, a gente está montando um grupo muito forte de pessoas na sociedade que querem fazer política. Porque hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão se interessando mais pela política, mas ela não tem condições de ir. Ela não tem coragem de ir. Então, o que a gente começou a fazer desde a pré-campanha? Trazer pessoas que querem participar da política indiretamente. Então, por trás, tem muita gente que tem conhecimento jurídico, tem muita gente que tem conhecimento na sociedade, tem muita gente que tem condição financeira para investir. Então, eu consegui montar um grupo legal, que esse grupo só vai crescer ainda mais. E a gente vai trabalhar em cima de política porque você tem força. Sim. Vou dar um exemplo, numa votação polêmica na Câmara. Você começa a trazer o pessoal para cá, você começa a envolver pessoas. Poxa, peraí, é um negócio sério que tá chamando a atenção. Porque, na verdade, político tem medo do quê? Político hoje no Brasil não tem mais medo de justiça, correto? Político não tem medo da justiça. Político tem medo... falha muito, né? Principalmente a eleitoral. O político tem medo de quem? Do povo. O político tem medo do povo. Então, assim, quem que elege? É o povo. Eu acho que é uma questão que é interessante porque a gente tem várias... Durante as sessões a gente costuma falar sempre assim, inclusive você que está nos assistindo aí pela Nova TV ou pelo YouTube, lembre-se também de assistir as sessões da Câmara. A sessão da Câmara discute a sua vida, seu interesse, várias questões, é do asfalto, educação, é o dinheiro para as políticas públicas, para todas as políticas públicas. Ano que vem, mais de 800 milhões de orçamentos a cidade vai ter. E aí, assim, tem que fazer funcionar a UPA que você utiliza, o postinho, para não ter buraco na porta da sua casa, seu filho tá seguro e aprendendo na escola. Enfim, a gente estourou nosso tempo. Conversa boa aqui com o pastor Júlio, novo vereador aqui, vai assumir dia 1º de janeiro. Queria fazer uma última pergunta para você. Você estava falando lá da questão das preocupações que você tinha antes de entrar, que a sua família tinha e tal. Se você pudesse, assim, se encontrar, vamos supor que fosse possível você se encontrar daqui a pouco, aqui, você saiu aqui, encontrar você de 4 anos, daqui a 4 anos, o que você esperaria que ele falasse para você dessa experiência que vai começar ainda? Uma coisa só apenas que você esperava. Obrigado pela sua coragem, porque entrar na política você tem que ter coragem. Para você disputar uma eleição, você tem que ter coragem. E eu agradeceria essa pessoa, esse vereador, o pastor Júlio, eu agradeceria a ele. Obrigado pela sua coragem. Você teve coragem de fazer, de se posicionar. Obrigado pelo seu posicionamento. E boa sorte nas próximas eleições. Tomara que você seja eleito e continue fazendo um mandato de muita coragem e de muito posicionamento. Perfeito, gente. Isso aí então foi para vocês aqui. Pastor Júlio, no vereador eleito aqui de Catanduva. Vamos trazendo outros aqui. O próximo entrevistado nosso vai ser o David Roger, do Novo. Foi eleito também estreante na Câmara, vários estreantes. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço sempre a gente receber mais uma vez um convidado aqui que nos agrega, que, né, nos traz novas perspectivas, conhecer vida de catanduvense. É sempre muito bom saber que a nossa cidade é rica, né? Na nossa população tem muita gente de qualidade. Antes só de eu passar para ele dar o agradecimento final, eu agradeço você que nos acompanha aí na rede social, na Nova TV. Não se esqueça que no YouTube você está assistindo, de curtir a nossa página, ativar o sininho aí para notificações de novos vídeos. Acompanhe as outras transmissões, não só também a sessão da Câmara, tem também as audiências públicas que sempre a gente está fazendo aqui, elas são fundamentais. Debate, orçamento, saúde, enfim, fundamental. E agora, obrigado pela sua presença aí e boa sorte no mandato. Eu que agradeço vocês, né? E o pessoal que tá ouvindo aí, que acompanha esse podcast, que é muito importante, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo é bom, mas nem todo mundo é ruim também. Então a gente tem que acreditar, né? A gente tem que se inteirar mais
e a gente tem que fazer parte da política. A política precisa de pessoas que querem mudar. E Catanduva vai mudar, eu tenho certeza disso. Nessa legislatura tem muita gente boa, né, como muitas outras que tiveram, mas eu estou muito confiante que a partir de 2025, nesses próximos 4 anos, Catanduva vai avançar muito, Catanduva vai crescer. Eu sempre digo isso, Catanduva é uma cidade próspera e abençoada, e ela vai continuar nesse segmento. Catanduva precisa voar, ela precisa crescer, e ela vai começar a partir de agora. Eu creio em nome de Jesus que isso vai acontecer. Perfeito, gente. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau. É isso aí, valeu.